Bom, boa noite. Vamos então iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus. Um estudo minucioso que a gente já realiza já há alguns anos. Atualmente nós estamos no capítulo número 13. É um estudo feito à luz da doutrina espírita, um estudo detalhado, né? Um estudo paciente, demorado, né? Mas também muito prazeroso que a gente realiza. E nós estamos no final de uma passagem que é o comentário que Jesus faz acerca da parábola que ele próprio contou. Nós nos referimos à parábola do joio e do trigo. Esse comentário de Jesus, na fase final do comentário, que é onde a gente se encontra hoje, né? Hoje nós vamos estudar o versículo 42 já. Então, semana que vem, no próximo versículo, a gente já encerra esse comentário. Ele toma um certo aspecto profético, né? Ele toma um tom, Jesus dá um tom de profecia para o comentário. E os sermões proféticos de Jesus, talvez o mais, né, importante dele seja aquele que vai estar lá no capítulo 24 de Mateus, que nós vamos estudar daqui a alguns anos, né? Daqui a uns anos nós vamos estudar, né? Que é o sermão profético de Jesus lá no capítulo 24. Mas ao longo de todo o Evangelho de Mateus, tem esses sermões proféticos de Jesus. Quando Jesus, ele usa dramas de época, dramas da Palestina do século I, na relação do povo de Israel com o Império Romano, na relação do Sinédrio, dos sacerdotes, dos doutores da lei com o povo simples, aqueles dramas, né, da época. Mas para projetar alertas, advertências para o mundo vindouro, né? Porque são palavras de vida eterna. O que quer dizer isso? As palavras de Jesus não são datadas. Não são datadas. O que Jesus falou há 2000 anos atrás vale para os dias de hoje. Então, eu sempre tenho um cuidado assim, de alertar quem vai estudar conosco aqui, porque as pessoas acham que uma pretensa neutralidade é possível em relação aos problemas atuais quando a gente estuda um texto que foi composto há 2000 anos atrás, né? Que isso te livra de tocar em questões presentes. Não é assim que funciona. Existe um dos elementos dentro da exegese importantíssimo, que é a questão da hermenêutica. O que é hermenêutica? É você tirar o ensinamento da sua caixa, né? Você tirar ele lá do zipado, do lacrado, né? Do hermético de 2000 anos atrás e trazer para o entendimento atual. É como se Jesus, com as suas palavras, nos oferecessem lentes para nós entendermos o hoje. Este não é um estudo de história. Usamos conhecimentos históricos, usamos história para entender melhor as passagens. Mas o nosso objetivo aqui não é entender a Palestina do século I. Não é. Porque a Palestina do século I não existe mais. O Império Romano é uma civilização extinta. A comunidade hebraica da Palestina no século I é uma civilização extinta. O propósito ao estudar os textos do Evangelho é entender e aplicá-los no entendimento da vida atual. E um entendimento diretivo, um entendimento condutor da nossa conduta. Entendeu? Um entendimento condutor da nossa conduta. Compreendendo melhor o hoje, compreendendo melhor as relações atuais, compreendendo melhor quais são as dificuldades dos nossos dias, quais são as possibilidades do nosso dia, a gente se porta de uma maneira mais cristã e evangélica. Entenderam? Por que nós estamos falando isso? Porque se é um sermão profético, está sendo dito para a humanidade futura. Entendeu? É um sermão profético, correto? Então está sendo dito para a humanidade futura.
Várias vezes aqui no estudo a gente encontrou aquela expressão, vocês vão se lembrar disso, em que Jesus diz assim, e naqueles dias, não é assim? Várias vezes, e naqueles dias quando? Hoje. É os nossos dias, é a situação atual. Tá bom? Fiz essa breve introdução e agora nós vamos para o versículo de hoje. Na hora que eu ler o versículo de hoje, eu tenho certeza que o coraçãozinho de cada um aí vai dar uma apertadinha assim, sabe? Ficar murchinho que nem maracujá de gaveta. Sabe que maracujá, o bom de fazer suco, dá aquela murchada. Você vai dar uma apertada assim e fala assim, tô vivendo isso. Tô vivendo isso. Olha só o versículo 42, o que ele diz. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Vocês perceberam que o verbo lançar está no futuro? Não é à toa. O verbo lançar está no futuro. E lançarão. E lançarão. O quê? A semente do joio. A má semente. E lançarão numa fornalha de fogo. E ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes é uma expressão hebraica do século I, na Palestina do século I, que se refere a uma situação de extrema dor. Extrema dor. Sabe? Ranger de dentes, né? Quando o grau de tensão muscular trava o maxilar. Vocês já viveram uma situação dessa? Você tá tão tenso, tem dia que a gente dorme assim, ou passa uns apuros durante a noite, desprendido do corpo, e no outro dia você acorda com dor no pescoço, não é assim? Na nuca, no pescoço. Por quê? Porque o maxilar travou. Chama tensão. E o pranto é o momento de relaxar. Quando você chora, o que você faz? Você descontrai. Então, nós estamos vivendo dias em que a gente alterna o pranto intenso, o desabafo, com momentos de extrema tensão, contraídos, né? Tensão e pranto. Todos nós trazemos em nosso psiquismo mazelas espirituais. Então, essa questão do joio, a gente não deve entender como aquele facínora. Não. Existe o germe da maldade em cada um de nós também. Então, essa situação da fornalha de fogo é uma situação que vai variar o grau, lógico. Uns viverão uma situação abrasiva em grau extremo, outros menos. Em conformidade, em proporção ao grau de endurecimento moral. Mas todos nós vamos precisar de uma dose de aperto, uma dificuldadezinha, sabe? Ou uma dificuldade zona para amadurecer. Hoje nós vamos falar disso. A palavra que eu vou pôr em destaque é fornalha. Por que fornalha e não fogo? Porque nós já estudamos fogo. Lembra quando a gente falou da sarça de fogo, né? A árvore em chamas lá no deserto do Sinai. Então, nós já falamos sobre a brasa, sobre a labareda, sobre o fogo, como representação da situação de dor, da situação de sofrimento, a situação de dificuldade, de aperto. Não falamos? Então, nós já falamos do fogo em si. Agora nós vamos falar daquele ambiente onde o fogo é mantido e, às vezes, intensificado. A fornalha. O fogo é o sofrimento. A fornalha é onde o fogo fulgura. Onde a chama arde.
Onde é que é? Numa ilha deserta, isolado completamente? Na floresta, lá no meio da floresta, numa cabana na árvore, não tem ninguém. A fornalha é onde tiver outro ser humano para pisar no meu calo. Fornalha é onde tiver outro ser humano para me cutucar, para me alfinetar, para me tirar o sossego, para me roubar o sono, para me fazer chorar. A fornalha é todo espaço de convivência. Ali tem fogo. Onde tiver gente dividindo o mesmo espaço e a mesma época, ali tem fogo. E o fogo é mantido pelo atrito, pelo embate. A sociedade humana. Hoje é um estudo sobre a sociedade humana. Emprego é fornalha. Comissão de festa na faculdade é fornalha. Centro espírita é fornalha. O shopping é fornalha. O supermercado é fornalha. O estádio de futebol, vixi. E a casa da gente? Vixe, Maria! Aí é fornalha de siderúrgica, sabe? Derrete ferro. Fornalha de siderúrgica. 1.200 graus Celsius. Os nossos ambientes de relação, de convivência, de atrito, de embate, de discussão. Um país é fornalha, uma cidade é fornalha, um bairro é fornalha, um condomínio, os síndicos que o digam, e eu fui síndico, é uma grande fornalha. E ali está todo mundo ardendo. Porque ali tem outro. Adoecer é difícil? É. Internar no hospital é difícil? É. Mas se você for para uma enfermaria onde você vai ter que conviver com mais 3 companheiros de quarto e a família, os acompanhantes desse companheiro, nossa senhora, aí fica difícil. Aí queima tudo. É? Acordar segunda-feira de manhã para ir trabalhar é complicado? É difícil? É difícil. Agora, chegar lá e dividir o espaço de trabalho, né? Com um monte de gente, nossa senhora. A Juju me contou uma vez que ela trabalhava num lugar que tinha uma geladeira e aí ela comprou um potinho de margarina para ela passar no pão na hora do café. E aí ela descobriu que tinha um companheiro que ia lá no escondido dela, pegava e comia a margarina dela, tudo. Aí ela teve que chamar o cara e falar assim, ó, você pode comer, não tem problema não, só falar comigo, mas pede, né? Pede, aí a gente divide, pode, fica à vontade. Não precisa pegar escondido, não. Então ainda estamos citando uma coisinha pequenininha na questão da convivência. Então, para a gente agora dar uma aprofundada, porque eu quero tratar de coisa tensa, né? Não vou ficar no raso, não. Raso é outro tipo de estudo. Eu estudo beabá, eu estudo de alfabetização espiritual. Aqui não. Aqui nós vamos agora para alto mar. Nós vamos ter que usar texto pesado. Então nós vamos usar o clássico dentre os textos sobre o tema sociedade humana, que é o capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, intitulado Sociedade. O Emmanuel é um mestre em fazer essas análises. Ele é um grande sociólogo. Emmanuel é um grande sociólogo. Já foi homem de Estado, né?
estudou os clássicos todos, em ambiente, né, de clássicos, ele foi contemporâneo de Ovídio, né, de Horácio, aqueles grandes autores latinos todos, os gregos. Então, somado a isso, vem o entendimento dele sobre o Evangelho. E aí ele começa essa análise social no Pensamento em Vida dizendo assim: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Então, olha só. Primeiro, uma imensa floresta de criações. O que é uma floresta? É um aglomerado de árvores, de grande biodiversidade. Essas árvores, muitos insetos, muitos fungos, muitas bactérias, muitos mamíferos, muitos pássaros. Não é assim? Uma floresta, um bioma como, por exemplo, o Cerrado brasileiro ou a floresta amazônica, é uma biodiversidade. Quer dizer que são milhões de espécies ali, aglomeradas, em relação simbiótica. Quando a gente fala de uma cidade, quando a gente fala de um condomínio, num prédio, quando a gente fala de uma sala de aula, quando a gente fala de uma família, nós estamos falando da mesma biodiversidade, mas no campo psíquico. Porque, embora sejamos todos seres humanos, a psique é distinta. A psicologia é diferente. A persona, a personalidade, o temperamento, o comportamento é diferente. Não existe um ser humano igual ao outro. Cada um tem sua história. Nós estamos falando de uma perspectiva espiritual. Encarnações diferentes, em locais diferentes, falando línguas diferentes, em épocas diferentes. Lá na segunda metade do século XVIII, eu estava encarnado e o Éder estava desencarnado. Aquela época ele não viveu no plano físico. Mas aí, na primeira metade do século XIX, ele estava encarnado e eu já estava desencarnado. Então, aquela experiência civilizatória, social, ele viveu, eu não. E ele a viveu, às vezes reencarnamos juntos, ele num ambiente aristocrático, de boa condição social, e eu numa situação social de muito risco, de muita miséria. Ele com grande cultura do mundo e eu analfabeto. Vivemos situações diferentes. Então isso vai construindo, né? Fora os traumas e as frustrações e os tabus todos que vamos acumulando, somando, encarnação após encarnação. Temos medos diferentes, anseios diferentes, dificuldades diferentes, facilidades diferentes. Quando você pega para conviver, né? Hoje aqui, por exemplo, no Meet nós somos 16 pessoas. São 16 almas diferentes, fora as telas em que tem mais de um, né? Os casais. Então, nós somos aqui pessoas em situação de convivência. Já aconteceu de nós, né, ao encerrar a reunião gravada, a gente ter que deliberar alguma coisa sobre um aniversário do Mildinho, alguma coisa assim. Aí é deliberação, cada um emite sua opinião. E isso em grupo não é fácil, porque às vezes as opiniões vão ser confrontadas. Haverão embates. Porque são crenças e valores desiguais. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Isso não é fácil. Isso é muito difícil. O Emmanuel está falando disso. Agora, ele acrescenta no final desse parágrafo, dizendo que numa situação dessa, a lei de ação e reação funciona exata. Você pode discordar de alguém o quanto você quiser. Você só não pode causar prejuízo. Essa é a regra social magna. A regra social magna, divina.
Discordar de alguém, pensar diferente, não tem problema nenhum. Mas causar prejuízo a alguém é outra história. Sabe? Causar dano, prejuízo, sofrimento a outra pessoa, isso você não pode. Porque se isso acontecer, repito o que Emmanuel disse, aí dentro os princípios de ação e reação funcionam exatos. Ação e reação. Andou fora da linha no que diz respeito ao convívio social, fugiu da regra áurea do que eu não quero para o outro, eu não vou desejar para mim, vai ter consequência. Ação e reação. Tá bom? Avançando com Emmanuel. Em seguida, ele começa a falar sobre a situação maior de convivência. Porque as sociedades elas vão se tornando mais complexas à medida em que elas são mais numerosas. Concordam? Conviver com 3 pessoas é uma coisa, conviver com 30 é outra. Conviver com 30 milhões é outra. Vai ficando mais complexo. Então ele pega e vai falar de pátria. E diz assim: as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização, ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação. Mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para o outro, conforme se lhes faça precisa, essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, olha só. A pátria é uma criação humana? É. Mas é uma criação humana inspirada por Deus. É importante existir pátria? Sim, é importante. É importante que as pátrias sejam diferentes, com culturas, idiomas, valores, sistemas econômicos, socioeconômicos, políticos distintos? Sim. E essa diversidade é importante porque cada pátria constitui um curso civilizatório distinto. É como se fossem matérias, em relação à convivência, matérias diferentes. O que Deus faz? Ele pega o aluno, a individualidade humana, e começa a alternar esse aluno em pátrias diferentes. Porque em cada experiência social ele vai aprender coisas diferentes. Então, a pátria é importante. O que não pode acontecer em hipótese alguma é o culto à pátria. Quem se lembra aí da educação moral e cívica? Quem teve educação moral e cívica aí? OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Essas disciplinas, elas são medonhas do ponto de vista espiritual. O culto à pátria é um atraso civilizatório dentro da perspectiva de Emmanuel. Sabe? Essa hipervalorização das cores da bandeira, essa paixão com que se canta um hino nacional, isso é espiritualmente trágico. Porque nós não temos pátria. Ela existe, mas é uma experiência transitória, passageira. Meu compromisso não é com uma pátria. Qual que é a estratégia de Deus? Nos mudar de pátrias. O grande problema do culto à pátria, porque culto pressupõe idolatria. É quando você elege ídolos. Uma bandeira é ídolo, é símbolo.
Um hino é ídolo. Um brasão é ídolo. Culto é ajoelhar, é dobrar-se. Pela pátria eu mato e morro. Atraso. Todas as grandes guerras do século XX foram conflitos nacionalistas, na sua essência. O nacionalismo é quando esse patriotismo adoece. O problema é que o patriotismo é um fio da navalha. Sabe andar no fio da navalha? Você consegue se equilibrar por muito tempo? Daí um pouquinho, o que acontece? A corda bamba. Você escorrega e cai numa outra coisa. O nacionalismo. Uma doença social grave. Onde é que eu estarei encarnado na próxima existência? No Brasil? Não sei. Eu, Aloysio, espero que não. Porque eu não amo o Brasil? É porque eu quero amar outras nacionalidades, além do brasileiro. O Brasil é um país. O brasileiro é um ser humano. Eu posso encontrar com algum de vocês na Rússia, mas não como russo. Eu ser um japonês que vou cruzar, encontrar com a Ana Clara belga, lá na Rússia. E seremos amigos lá. Quanto mais nacionalidades eu visitar numa perspectiva reencarnatória, mais idiomas, mais culturas, mais gastronomias, mais vestimentas eu amarei. Porque se você pode amar uma cultura, mas não só ela. Uma vez eu expliquei isso num seminário do Ser, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acho que o pessoal, uma turma lá não entendeu. Porque vem muita gente me perguntar a história depois. Por que eu fiz questão de contar a história que eu vou falar aqui num seminário sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Porque tem muito espírita bobão que acha que essa história de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um culto ao Brasil. Ah, o Brasil é a salvação do mundo. Não, o Brasil não é a salvação do mundo. A salvação do mundo é o Evangelho. É o Evangelho. O que eu contei lá nesse seminário? Quando Jesus derrubou as barraquinhas do templo lá, de cambiças, que vendiam rolinhas, ovelhas para o sacrifício, para o holocausto, ele não estava fazendo uma crítica cênica aos vendilhões do templo numa perspectiva de comércio religioso. Não é. Aliás, eu acho que eu falei isso também em Santa Maria, numa das casas que eu visitei lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Não era. O problema é que o sacerdócio do Sinédrio e o Sinédrio em Jerusalém não via como uma coisa positiva o átrio dos gentios, o pátio dos gentios. Então, o Templo de Jerusalém tinha vários pátios. O átrio dos homens, o átrio das mulheres. O mais externo era o átrio dos gentios. É o único lugar no templo onde um estrangeiro, um não-judeu, um goi, poderia frequentar. Mas isso foi uma imposição herodiana de quem estava construindo o templo, ou reconstruindo. Não era alguma coisa que os sacerdotes e os próprios judeus nacionalistas, patriotas, gostavam. Então, qual foi a ideia deles? Vamos encher o pátio de barraquinha, porque aí não vai ter espaço para essa gente estrangeira, falando outra língua, vestindo outra roupa. Nós não queremos eles aqui. Jesus vai lá e faz o quê? Ó, com todo respeito, porque eu sei que o nosso Senhor Jesus Cristo não fez isso, mas é só para usar uma expressão, meteu o pé em tudo. E ainda usou Isaías. A casa do meu pai será conhecida como uma casa para todas as
nações. Todas as nações. Por que eu tenho dificuldade de conviver com um estrangeiro? Porque ele é diferente de mim. Aí dentro da pátria, por que eu tenho dificuldade de conviver com o cara do norte ou o cara do sul? Porque ele é diferente de mim. Aí dentro da minha cidade, por que eu tenho dificuldade de conviver com fulano ou com ciclano? Porque ele não é espírita, ele é católico ou é protestante. E dentro do espiritismo, por que eu tenho dificuldade de conviver com Beltrano ou com fulano? Ah, porque ele acredita que o Chico é a reencarnação de Kardec e eu não. E por aí vai. Tudo que não pensa como eu penso, que não veste como eu visto, que não canta como eu canto, que não come como eu como, é diferente. E eu não tolero. Continua, mano. Nós falando de pátria ainda, hein? Aí ele continua dizendo assim, ó. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses de clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então, calma. Primeiro eu quero fazer uma ressalva. Esse termo raça hoje não é usado mais. A expressão mais apropriada é etnia. Mas esse é um livro que o Chico psicografou na década de 30, final da década de 30. Se não me falha a memória, 38. Então, a gente tem que pensar dentro daquele contexto. Tá bom? Hoje o termo é étnico. A expressão melhor é diversidade étnica. Né? E o que o Emmanuel está dizendo? Existe a diferença étnica. Porque uma nação se compõe de experiências coletivas. Então é lógico, é óbvio que se eu reencarno numa sequência muito grande de encarnações no mesmo país, aquela cultura vai estar muito forte em mim. O que acontece, por exemplo, de eu reencarnar em outro lugar e ter um apreço, um carinho, uma atração muito forte pela cultura de outro. Possivelmente é o lugar onde eu já reencarnei muitas vezes. Vamos supor que eu reencarnei 5 vezes seguidas no Brasil. Os espíritos não costumam deixar isso acontecer, não, viu? A questão gera o sentimento de patriotismo e nacionalismo. Então eu saio de lá e reencarno no Japão. Eu vou ser um japonês que adora o Zico. Entendeu? Um japonês que adora samba. Eu vou montar uma escola de samba em Tóquio. Não tem isso? Como eu sei que tem brasileiros que amam a França. Nossa, a França, eu adoro música francesa, eu adoro ler livros de Victor Hugo, de Balzac, eu amo Porque, com certeza, eu tive uma sequência muito grande de encarnações, ou encarnações muito marcantes naquela localidade. Mas os benfeitores, a providência, a engenharia social da Terra, que assessora o Cristo, não quer que isso permaneça assim. Porque no frigir dos ovos, o que eu tenho que gostar é de ser gente. Eu tenho de gostar de ser humano. Eu tenho que misturar tudo. Tem que ser um pouco de todos os povos. Cuidado que isso eu não estou falando de globalização, hein? Globalização é a imposição de uma cultura em detrimento das outras. Viu? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de diversidade cultural. Quando todas as culturas, do mais rico e do mais pobre, é respeitada e difundida. O Emmanuel está falando disso. E ele continua dizendo assim... Olha só que coisa incrível. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou.
Aí o Emmanuel começa a falar de uma coisa muito delicada. Essas migrações espirituais, movimentos migratórios espirituais, que é quando espíritos vinculados, fortemente vinculados a um país, reencarnam em outros, às vezes acontecem numa perspectiva provacional ou numa perspectiva expiatória. Qual é a diferença? Pode ser que eu reencarne na próxima existência na Itália, não porque eu quero aprender a cultura italiana e me enriquecer com ela, mas porque eu a odiei na última existência. Eu detestava os italianos, eu fazia tudo para prejudicar os italianos, eu guerriei contra os italianos, eu matei italianos. Agora, o que a providência divina faz? Eu reencarno italiano. Eita, isso é puxar o tapete, hein? Isso é puxar o tapete do nacionalismo de muitos. Você tem antipatia por uma cultura, aí você reencarna naquela cultura. E isso numa perspectiva também de classe social. Eu vilipendiei, eu humilhei, eu explorei uma determinada categoria social, na próxima existência eu reencarno nela. E vou viver as agruras, as dificuldades daquela comunidade. E assim Deus vai, entre aspas, brincando e testando a alternância de posições. A alternância de posições é uma necessidade social humana. Nós reencarnamos em várias culturas, em vários ambientes, em várias classes sociais, para que a gente aprenda a ter uma coisa chamada empatia. Empatia. Vocês sabem o que é isso, né? É sofrer com o coração do outro. Sentir com o coração do outro. Ó, continua Emmanuel. Os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio. Você, para se enriquecer, oprime, explora e empobrece uma categoria social. A miséria que você semeou naquele ambiente, depois você reencarna sofrendo com ela. É assim que Deus faz a revolução. Então eu montei uma carvoaria no sertão nordestino e explorei trabalho infantil de forma desumana. E ainda queimei as árvores nativas locais. Ou seja, além de explorar a mão de obra local, eu inviabilizei uma economia autônoma, sustentável por parte daquela comunidade. Mas Deus resolve isso fácil. Vai reencarnar menino carvoeiro. Imagina, aquele mega empresário, produtor de carvão vegetal, queimando carvão e sofrendo, respirando a fuligem. Aprende. A gente discutiu semana passada. É necessário que haja um escândalo, mas ai de quem cometendo. Muitos sofrerão com aquela situação para aprender. Não quer dizer que aqueles que perpetuam ela não vão responder por elas mesmas. Continua Emmanuel. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos de delinquência. Aí o que acontece? Aquele mega empresário, aquele grande agropecuarista violento que usava milícia, que usava capanga armado para impor o seu domínio,
Na próxima encarnação, reencarna muito miserável numa favela, numa zona de periferia. Agora ele não é mais rico. Agora ele não tem mais aquele poder. O que ele faz? Fabrica esse poder na periferia. Começa a usar o tráfico, começa a usar o comércio ilegal de armas, cria uma milícia própria e vai ser de novo um senhor feudal, só que agora um senhor feudal vendendo drogas. Tá entendendo? Você inverte o papel e aí aquele que não aceita a inversão de papéis imposta pela providência divina, ele se rebela através da violência. Ao contrário, aquele que foi abandonado pelo poder público, que nunca recebeu a mão generosa do Estado, que o Estado deu as costas para ele, e ele sofreu com a miséria, e passou a nutrir um ressentimento pelo Estado e o poder público, numa outra encarnação, recebe a oportunidade de ser um político para fazer o bem naquele ambiente onde ele viveu. Só que, ao invés disso, como ele se ressente do Estado, como ele tem mágoa da máquina pública, ele emperra ela, ele sabota ela, ele ataca ela. Estão entendendo? Isso é regra absoluta? Não. As situações são tão diversas quanto a personalidade dos homens. Mas nós citamos algumas situações para a gente perceber que a questão social é muito complexa. E sem uma ótica, a lente da doutrina espírita, a gente não a entende. Não a entende. Entenderam? Ó, vou avançar com o Emmanuel. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra e que se lhes situava ao degrau evolutivo. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano. Do que Emmanuel está falando? Dívida histórica. Uma coisa que as pessoas não podem ouvir falar. Cotas sociais, cotas raciais, ninguém quer ouvir falar disso. O Emmanuel está falando de cotas. Ele está falando que aquele que no passado enriqueceu explorando o braço de outro ser humano, escravizando, acorrentando, açoitando, tem o telhado de vidro para fazer qualquer comentário no que tange a discriminação racial no país. Eu vou dizer se é certo ou errado as cotas. Eu vou dizer se isso é crime de racismo ou não. Não diga, sabe por quê? Seu telhado é de vidro. Faz menos de 200 anos que você costurava a boca de um escravo para ele não revelar um crime seu. E como é que isso se revela hoje? A dificuldade que você tem para tolerar a presença étnica diferente. A diversidade étnica do país, por exemplo. E o Emmanuel está falando disso. E ele diz mais. Ele vai além. Ele acrescenta assim, ó. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Que é um fenômeno que a sociologia não consegue entender, mas a doutrina espírita acaba de explicar. Negros racistas. Negros que têm preconceito com a própria comunidade afrodescendente. Se isso não é um senhor de engenho, escravocrata reencarnado
numa pele que ele não queria, eu não sei mais nada. Negros que odeiam negros. Judeus que odeiam judeus. Árabes que odeiam árabes. Latinos que odeiam latinos. E eu estou citando aqui os grupos étnicos que mais sofrem, sobretudo no hemisfério norte. Eu sei que tem gente do hemisfério norte me ouvindo e sabe do que eu estou falando. Que a xenofobia europeia não é brincadeira, hein? O racismo norte-americano não é brincadeira. E nós vivemos no nosso país um racismo, e o racismo no Brasil existe sim, só que é um racismo maquiado, inclusive no movimento espírita. Porque se no movimento espírita existe uma distinção social, e a questão racial no Brasil passa pela distinção social, então no movimento espírita também existe uma forma velada de racismo. Não tem não, Aloysio, não tem não. Não! Então por que que os espíritas não têm dificuldade com a tradição católica, mas têm dificuldade com o candomblé? Espíritas convidam uma freira para participar de um diálogo interreligioso, mas eu nunca ouvi falar de uma casa espírita convidar um pai de santo. E existem mães de santo de uma sabedoria incrível, que muito poderiam contribuir para o movimento espírita. Sei de palestrante espírita que se for convidado para falar num culto evangélico, vai. Mas se for convidado para falar num terreiro de umbanda, não vai. Isso é preconceito com as matrizes religiosas afrodescendentes. Questão social grave, que nós temos que resolver ela. Estudando, conhecendo melhor. Por que não se fala de Iemanjá? Por que não se fala de Yansan na casa espírita? Ah, porque eles não ditaram mensagens na codificação kardeciana. Lá só tem santo católico. Santo católico que adquiriu muito da sua moralidade, a sua superioridade espiritual, reencarnando na África e sendo escravo no Brasil. E quando foram negros, e quando foram africanos, renderam culto ao candomblé, mas foram bons representantes do candomblé. E nem sempre foram bons representantes do catolicismo. O passado de Santo Agostinho no catolicismo não foi muito feliz, nem o de São Luís. Mas talvez a grandeza que nós desfrutamos deles nas mensagens da codificação kardeciana, eles não conquistaram na sua experiência europeia, mas sim na sua experiência africana. Quem pode dizer que não? O que a gente sabe sobre as encarnações de São Luís entre a última cruzada e a codificação kardeciana? Ou depois de fazer guerra religiosa, São Luís nunca mais reencarnou? Hein? Sabemos todos das encarnações de Emmanuel como jesuíta, por exemplo. Mas pouco sabemos sobre a encarnação dele como índio. Que heresia, Luiz! O Código Penal me impede de ir para a fogueira, por enquanto. E acrescenta Emmanuel. Agora o senador cutuca. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos. Eu vou reler esse trecho, entre aspas, para não parecer que sou eu, mas eu creio que os bons estudiosos que acompanham o Miudinho, depois vão lá ler o texto de Emmanuel, para saber que isso é texto de Emmanuel. Então, olha só, como a psicografia de Chico Xavier era indigesta. Olha só, abre aspas.
citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura. Aristocracia vem do grego aristo, né? Aristo é aquele grupo de elite, kratos é poder. É um pequeno grupo que tem poder. Aliás, aristo é um poder familiar, viu, gente? Algumas poucas famílias que têm muito poder socioeconômico e vivem em ambiente urbano. Citadinos aristocratas. Insensíveis aos problemas da classe obscura. O que é a classe obscura? É a que não aparece no livro de história. Qual que era o nome do comandante do exército brasileiro no final do século XIX? Aí todo mundo vai saber. Floriano Peixoto, né? Deodoro da Fonseca, Delfim Moreira, os generais todos do final do século XIX, início do século XX. Todo mundo vai saber o nome. Qual que era o nome do camponês que trabalhava na roça do interior de São Paulo? Ninguém sabe o nome. Qual é o nome daquela dona de casa que lava roupa lá no Morro do Borel, no Rio de Janeiro? Ninguém sabe o nome. Qual é o nome do menino que engraxa sapato lá na Estação da Luz, em São Paulo? Ninguém sabe o nome. Qual é o nome daquele moço analfabeto que corta grama na praça aqui perto de casa? Eu não sei. São as classes obscuras. Quando a sociedade tem uma situação em que pessoas em situação social privilegiada são insensíveis, não sofrem com a dor das classes anônimas, obscuras, oprimidas, é porque essa civilização está doente. É isso que o Emmanuel está dizendo. E ele acrescenta mais. Em que as almas nos fios da experiência... Perdão, voltando. Ó, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo do cálice do pauperismo, pobreza, os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Então, sabe o que acontece, por exemplo, na zona sul do Rio? E quem vive lá sabe disso? O pessoal do Leblon, ou pelo menos a gente mais insensível do Leblon, não gosta que a turma da Zona Norte, do subúrbio, visite as praias do Leblon. Então o pessoal vai pro Leblon com biquíni de marca, deita na praia, e de repente aparece um menino com short comprado no Saara, um menino negro descendo de ônibus, que saiu lá da Zona Norte e trouxe uma marmitinha e uma garrafa térmica e pôs um funk para ouvir ali na praia do Leblon. Daí um pouquinho tem um policial mandando ele se retirar, ou pedindo pelo menos o documento dele. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Ônibus lotados com cidadãos da Zona Norte do Rio, da periferia, do morro, não são bem-vindos na Zona Sul. E é isso que o Emmanuel está dizendo. Vou repetir. Citadinos aristocratas insensíveis aos problemas da classe obscura. E ele completa. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Isso é lindo. A sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Então vamos imaginar que eu sou um café misturado na água. Eu sou o café misturado na água. Antes, quando eu era espírito simples e ignorante, eu era só água. Aí, no curso das encarnações, o que Deus misturou na água? Pó de café.
Aí, o que a gente vai ter que fazer agora para ter uma síntese desse ser humano, um resultado desse ser humano? Vai ter que passar no filtro. Do outro lado vai sair água? Não, porque já teve experiência. Vai sair o pó? Também não, porque o pó é indesejável. Vai sair o resultado disso. Café, bebível, saboreável. Entendeu? Então, reencarnar em várias condições sociais e reencarnar em vários países é alguma coisa muito importante, porque vai me filtrando. A imundície vai se perdendo no curso das existências e vai sobrando alguma coisa de bom, de melhor, palatável. O resultado é o que Deus quer. Pessoas humanas, solidárias, sensíveis com os problemas da sociedade, abertas ao diálogo com outras religiões, com outras culturas, conscientes de que existe ainda em nossa sociedade racismo, homofobia, machismo, pessoas que não acreditam mais que armas resolvam os dramas sociais da sociedade. Essas pessoas, sabe o que elas são? Filtradas. São seres humanos bem filtrados. E a turma que defende arma, que defende machismo, racismo, homofobia, xenofobia, negacionismo, é borra de café. Vai ter que passar ainda no filtro algumas vezes. Hein? Sou eu que estou falando isso, não. Nós vamos ter que fazer, sabe o que hoje? Pelo que eu estou vendo aqui, porque essa fornalha ainda dá assunto. Nós vamos ter que dividir esse estudo em duas partes. Vamos ter que continuar a semana que vem. Porque tem muito texto aqui. Nós vamos só avançar mais um pouquinho, que eu acho importante. E vamos lá para o Emmanuel, no livro Emmanuel. Esse livro, ó, quem não gosta de levar puxão de orelha, quem não gosta de levar butinada na canela, não leia o livro Emmanuel. Eu gosto. Eu gosto de remexer na cadeira na hora que eu estou lendo um livro. Eu gosto de suar frio na hora que eu leio um texto. Não sei vocês. Eu gosto. Eu gosto de fechar e, nossa senhora, a coisa tá feia pro meu lado. Eu gosto. Livro Emmanuel foi o primeiro livro que o Chico psicografou do Emmanuel. Chama Emmanuel. E lá tem um capítulo, que é o capítulo 34, intitulado Vozes no Deserto. Aqui já é uma referência a João Batista, que o João Batista era um sujeito também, uma persona non grata na alta sociedade de Jerusalém. E ele era chamado de voz que clama no deserto. Jesus se refere a ele dessa maneira, né? O profeta Isaías anuncia ele dessa maneira, voz que clama no deserto. Porque ele é um cara que falava e as pessoas tampavam o ouvido, assim, lá. Não vamos ouvir não, porque João Batista é ardido. O título da lição é Vozes no Deserto. E ele começa dizendo assim: as místicas nacionalistas são, então, exaltadas. O que nós falamos no texto anterior dele? Vocês estão vendo como Emmanuel ele bate nessa tecla? Aliás, o livro Emmanuel é anterior ao Pensamento e Vida. Ele já alertava. As místicas nacionalistas são exaltadas. Detalhe, esse texto, ele surge no Entre Guerras. Olha que coisa incrível, gente. No Entre Guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra. O Emmanuel já está alertando o problema do nacionalismo antes da Segunda Guerra. Como a dizer, e enquanto ele alerta isso, a Europa inteira, né? A Europa inteira, com aquele culto nacional, né? A Alemanha, a Itália. Aí ele pega e acrescenta. Alguns artistas do pensamento se vendem
a exibição e a falsa glória do Estado. E como Danúzio, abençoa os ventres maternos que tiveram a aventura de gerar um soldado para os massacres da pátria. Pausa, que aqui tem que ter uma aulinha de história. Quem foi Danúzio? Danúzio foi um poeta, um grande escritor, literato italiano, que no período entre pré-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra, fomentou o chamado culto da pátria e do Estado na Itália. Então, Danúzio é considerado o pai do fascismo na Itália. O Emmanuel não está falando dele. Ele está dizendo, ó, tem artistas, pensadores, filósofos, que enaltecem esse culto ao Estado. Essa obediência civil cega ao Estado autoritário. Ele está falando dele. E olha o que ele enfatiza, o Emmanuel. Abençoam os ventres maternos que tiveram a aventura de gerar um soldado para os massacres da pátria. Esse discurso de valorização das forças militares, das forças nacionais, abençoa cada família que gera para a pátria um soldado armado. Isso é anticristianismo. Isso é um discurso anticristo. Cristo não veio no plano físico para formar soldados. Ele não veio para apontar armas como solução para qualquer drama social. Quem assina embaixo desse tipo de discurso do Danúzio não entendeu Jesus. Ou melhor, não sentiu Jesus. Continua Emmanuel. Emmanuel. E exaltam o adolescente que encontrou numa ponta de baioneta o seu primeiro e último amor. Meu Deus, que coisa linda e triste que o Emmanuel está falando. Tem pai e mãe. Gente, olha que coisa absurda. Tem pai e mãe matriculando filho jovem em academia de tiro para aprender a usar arma. Isso é um quadro de distopia civilizatória. É um retrocesso civilizatório, segundo Emmanuel. Ele está falando sobre isso antes da década de 40. Meados da década de 30. E avança. É que o espírito humano está esgotado com todos os recursos das reformas exteriores. Para que a fórmula da felicidade não seja uma banalidade vulgar, é preciso que a criatura terrestre ouça aquela voz, abre aspas, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, fecha aspas. Segundo Emmanuel, a humanidade está cansada desse discurso beligerante. Deu. Tá gasto, rançoso, sabe? Rançoso. Azedou, estragou. Esse discurso das armas, da força. Agora a humanidade real, a humanidade sensível, quer ouvir de novo essa frase maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qual que é o meu paradigma humano? O ser humano manso e humilde. Dócil, afável, pacifista, anti-armas, fraterno, misericordioso. Enfim, o ser humano que tem Jesus como paradigma social é aquele que acha que a marmita do presidiário tem que ter a mesma decência de alguém que come aqui fora.
É aquele ser humano que chora quando uma mãozinha humana, fora da grade, faz esse gesto aqui dizendo que a cela está cheia. Coração que vibra com o sofrimento do encarcerado. Que fala, aí, ó, quem mandou ser vagabundo? Esse coração não conhece Jesus Cristo. Não conhece. O cristão do século XXI é um daqueles que eu mais admiro, Padre Júlio Lancelotti, que pegou uma marreta e arrancou os paralelepípedos da prefeitura para que o morador de rua tivesse como teto, pelo menos, a pista do viaduto. Isso é cristianismo. É quem dá R$ 5 para um morador de rua, sem se preocupar se ele vai comprar crack ou pão. Porque não é da minha conta. A minha obrigação é estender a mão a quem mora na rua. Eita! Fechando com o Emmanuel, ó. Nós vamos parar e depois vem a parte mais difícil, mas eu já vou falar qual que é a parte mais tensa. Eu vou avisar antes, porque aí, se alguém quiser, né, se preparar para a semana que vem, já vai se preparando. Mas calma aí, ó. Olha o que o Emmanuel vai dizer, gente. Todas as modificações para o bem têm de começar no íntimo de cada um. Eu, a Luísa, antes que alguém, os haters da internet, os comentadores da internet, digam que o Aloysio é de esquerda e comunista, eu vou dizer aqui, eu não acredito em revolução política. Eu não acredito em luta do proletariado. Não acredito que o Estado, qualquer que seja, capitalista ou socialista, consiga promover a comunização da sociedade, porque comunismo é uma coisa, socialismo é outra. Comunismo Jesus pregou. Comunismo é vida em comum. É todos os bens partilhados. O socialismo, o tópico científico, é doutrina social do século XIX. Capitalismo idem. Liberalismo idem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a única revolução social só é possível através do evangelho, vivido intimamente nos corações. Só Jesus Cristo vai transformar a humanidade. Pronto. Essa é a minha posição partidária. Essa é a minha posição partidária. Tá bom? Para quem está interessado nela. O meu partido é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele eu faço passeata, carreata, panelaço. O que precisar fazer, eu faço. E aí, Emmanuel finaliza dizendo: é por essa razão que todos os apelos morrem na atualidade na boca dos seus expositores, como as vozes clamantes no deserto. Ninguém os entende, porque quase todos se esqueceram da transformação de si mesmos. E é ainda por isso que no frontispício social dos tempos modernos, no planeta Terra, pesam os mais sombrios e sinistros vaticínios. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Muito João Batista está clamando no deserto. Muito João Batista está gritando o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não são ouvidos. Ou são ouvidos e são ignorados. As vozes que clamam no deserto. E aí o Emmanuel está dizendo aqui no final. Pesam os mais sombrios e sinistros vaticínios. Você sabe o que é um vaticínio? Um anúncio, uma profecia. Cantar a pedra, dizer o que vai acontecer.
segundo Emmanuel. Por que as pessoas não ouvem os João Batistas? Por que as pessoas não ouvem as vozes que clamam no deserto? O futuro da Terra para as próximas décadas ou século é uma fornalha de 1.200 graus, ardendo. É o vaticínio, é a profecia. Ninguém entra na regeneração com 1 ano de pandemia. Ninguém se transforma com 15 dias de dor, de falta de ar. Ninguém se transforma com 15 dias de gripe, gripezinha. Ninguém. Precisa de mais tempo ardendo na fornalha para amadurecer, para crescer, para se enternecer. Mas, sobretudo, em ambiente familiar. E aí que eu encerro hoje dizendo que os textos sobre família e convívio familiar eu guardei para a semana que vem. Eita! A semana que vem, a fornalha, eu vou lá sabe? No botão do fogão e vou aumentar a chama. Porque a semana que vem nós vamos falar de casamento, vamos falar de criar criança, educar adolescente, morar com o sogro ou com a sogra. Nós vamos falar de grupo de WhatsApp. Tá bom? Nós vamos falar de jantar de Páscoa, de Natal. Porque a família é uma mini sociedade. Tá bom? Até a semana que vem, então? Beijão pra todo mundo, gente.